falar com o zagueiro do Cruzeiro. Fabrício, boa noite. Queria que você falasse dessa partida, esse empate. Teve um tema também na coletiva que foi aquele pênalti, né? No início da partida, você como um dos jogadores que tem essa liderança de vestiário, o que deu para falar com a arbitragem? O que você viu ali em campo também? Boa noite. Boa noite. Cara, assim, o resultado em si, ele não é um resultado ruim. Ele se torna ruim pela partida que perdemos em casa. O Mirassol aqui dentro, ele vai arrancar pontos de todo mundo. Isso não tenho dúvida nenhuma. Só que a partir do momento que a gente vem de 2 derrotas em casa, automaticamente soa que o resultado é ruim, principalmente para uma equipe que vinha de uma sequência muito grande de resultados positivos. Sobre a arbitragem, cara, é um tema que ele vem se repetindo e a gente vem falando dele com grande constância. E talvez uma briga direta de um campeonato com um Carioca e um Paulista, a gente tinha que repensar esse tipo de arbitragem. Conheço o Bruno de 3 anos no Rio de Janeiro e sem dúvida nenhuma é um pênalti claríssimo. Mas a bola bate primeiro na coxa dele. Ele assume o risco. Infelizmente ele assumiu o risco. E, cara, para nem checar, sabe, a gente tem a ferramenta que é para ser usada. Não é para ficar ali de stand-by. Então acho que a gente fez essa crítica. Se tiver que reclamar, eu vou reclamar de novo. A diretoria vai se posicionar novamente. Porque isso é uma coisa que vem sendo recorrente contra o nosso clube e, cara, a gente trabalha a semana inteira para chegar num jogo desse ser prejudicado dessa forma, e isso é inaceitável. Ô Fabrício, quando vocês falam com eles ali, os árbitros costumam ser muito prepotentes, né? O que ele relata, o que ele explica ali, ou ele não explica nada e não tá nem aí? Cara, no começo do jogo eu já falei com ele, né, que não era para começar com isso, porque eu já conheço bem. Aí ele falou comigo assim, Fabrício, pra não ficar de disse, a bola resvala na coxa dele, e aí logo em seguida ele bate com a mão na bola. Eu falei assim, Bruno, deixa eu te falar, ele assume o risco. A bola passa, ele dá um tapa na bola, ele assume o risco, cara. A bola ia cair no pé do Caio Jorge. Aí ele falou comigo, vai jogar. Não é assim que as coisas funcionam, entendeu? Se a gente tem uma ferramenta que é o VAR, que é uma ferramenta cara, que trouxe pro futebol brasileiro, tem que ser utilizado. Não é uma... E o problema é que é um erro que vem acontecendo com uma grande frequência. A gente não está falando de um fato isolado em 21 rodadas. A gente está falando de uma coisa que vem acontecendo com o nosso clube de uma maneira rodada após rodada. Então acho que a gente tem que ter acho que, assim, ter um discernimento maior de como é aplicada a regra, né? Igual teve um lance no jogo que ele deu uma falta no Wanderson lá que foi empurrado e um lance do Caio Jorge ele não deu. Então o critério não está sendo usado de acordo com as duas equipes. Eu não estou falando só do jogo Cruzeiro e Mirassol, estou falando de vários jogos do Campeonato Brasileiro que os erros vêm sendo recorrentes. Você falou que conhece o Bruno de muito tempo do Rio de Janeiro, já tinha algum relato dele de lá? Cara, por incrível que pareça, na final do Carioca eu tive um lance semelhante ao que aconteceu aqui hoje. Eu no lance completamente encoberto na final do Carioca, o Felipe Melo cabeceia a bola assim, ela bate no meu braço na distância de centímetros, ele deu um pênalti. E hoje nenhum lance claro para ele não dá. E assim, muito prepotente, muito marrento, muito... Acho que a soberba é um fato que pode ser escrever bem, né? Porque os caras, só porque apita o jogo, eles têm que ter o entendimento de que a estrela principal são os 22 jogadores que estão lá dentro. Então ali só para aplicar a regra do jogo e infelizmente nem isso vem acontecendo. Agora esse jogo, você falou de não conseguir resultados em casa, mas a importância desse jogo do Internacional, sabemos que o time hoje estava com vários problemas, né? Pelo menos 4 titulares, outros jogadores que sempre entram. Como faz aí para também buscar esse resultado contra o Internacional, que é outro clássico do futebol brasileiro? Acho que sem dúvida nenhuma, a gente vem deixando a desejar em 2 rodadas em casa, 2 derrotas sofridas contra Ceará e Santos. Mas assim, cara, a gente tem essa convicção que precisamos pontuar em casa, onde durante boa parte do primeiro turno fomos muito fortes sobre os nossos domínios. Trabalhar, aproveitar o tempo de descanso essa semana para sábado a gente fazer um grande jogo e conseguir um resultado muito importante para a gente durante a nossa caminhada no campeonato. Depois do jogo contra o Inter tem clássico, né, contra o Atlético. Como que você já projeta uma sequência dessa que vai ser difícil, né? Um jogo como mandante contra o Inter pelo Brasileiro, precisando pontuar, com o time com alguns jogadores lesionados e depois um clássico pela frente. Cara, projetar o clássico a gente está num tempo distante do clássico, é difícil eu falar sobre. Talvez eu possa te responder sobre o jogo do Inter, que é um jogo extremamente difícil. O Inter tem uma partida no meio de semana contra o Flamengo pela Copa Libertadores.
onde a gente vai ter uma semana livre, mas isso não quer dizer que a gente leva vantagem em cima disso. A gente já teve semanas cheias, onde a gente foi jogar no final de semana e acabamos não tendo um resultado positivo. E o clássico vai ficar para ser falado somente depois do jogo do Inter, que é um jogo à parte. Acho que o pensamento agora é descansar primeiro, fazer uma boa viagem de volta para casa, e aí sim pensar no jogo contra o Inter, para se Deus assim permitir a gente conseguir um resultado importante diante do nosso torcedor. Fabrício, aquela intensidade muito grande no início do jogo, abre o marcador, cria chance para ampliar. Depois o domínio ele vai sendo mais do Mirassol. Qual o raio-x que vocês traçam disso, que às vezes aconteceu ali de um jogo contra o Santos, segundo tempo, com o Ceará também, para se evitar nessa sequência do Cruzeiro? Cara, eu acho que todos os jogos que nós conquistamos o resultado positivo, as vitórias, a gente impôs um ritmo muito grande no primeiro tempo, né? E eu acho que quando a gente transforma esse ritmo em gols, sem dúvida nenhuma que a gente tem uma intensidade maior. A maioria dos nossos gols foram feitos no primeiro tempo em jogadas de muita intensidade. E é natural quando você tem um resultado positivo, ainda mais jogando fora de casa, a gente tende a se defender um pouco mais, né? Então muita gente fala, mas o time constrói o resultado no primeiro tempo e no segundo só se defende. Mas a partir do momento que você tem um resultado positivo, para que você vai ficar se atirando? A vantagem é sua. Então acho que hoje aqui aconteceu um pouco disso também. A gente entrou logo ali no início do segundo tempo, acabamos tomando um gol. A gente também tinha muitos desfalques, mas também a gente pode se parabenizar a todos aqueles que participaram hoje. Acho que cada um deu o seu melhor em devida proporção. Acho que tinha atletas que vinham de um longo período sem jogar. Acho que a gente tem que ser exaltado diante da força do nosso grupo. Mas enfim, acho que o resultado não é ruim. Talvez ele possa parecer ruim pela derrota que tivemos em casa, mas acima de tudo agora é trabalhar para a gente reencontrar o caminho das vitórias diante do nosso torcedor em Belo Horizonte.